Olá, neste vídeo vou mostrar como otimizar o desempenho de Monster Hunter Wilds em PCs de médio a alto desempenho. Pelo que joguei um pouco, o jogo não está muito bem otimizado, mas vamos tentar melhorá-lo um pouco para conseguirmos mais FPS e não ter dificuldades com isso. Então, a primeira coisa que eu recomendaria que você fizesse é instalar, dependendo da sua placa de vídeo, o aplicativo da NVIDIA se você for usuário NVIDIA e o Adrenaline Edition, desculpe, o software da AMD se você for usuário AMD. E por causa disso, se você for, por exemplo, usuário AMD, aqui podemos instalar os drivers, e esse é um passo vital e o mais importante que você deve realizar para ter um desempenho ideal no jogo. No meu caso, sou usuário AMD, então posso usar o software da AMD para instalá-los. E o botão de instalação, se você não tiver os drivers atualizados, estará aqui. O mesmo vale para o aplicativo da NVIDIA. O processo é muito parecido. Ambos os softwares vão te guiar pelo processo de instalação de forma bem simples. E o segundo passo seria entrar no jogo e eu vou para as configurações e ajusto elas conforme avançamos, então vamos começar pela primeira página. Primeiro, eu recomendaria usar a tecnologia de upscaling, ela funciona muito bem neste jogo. Eu realmente não notei diferenças entre o desempenho nativo sem usar o upscaling, e com o upscaling ficou muito bom. Então eu recomendaria usar o FSR ou o DLSS se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA. Agora, a geração de quadros eu deixaria desativada, mas se o seu PC realmente estiver com dificuldades, você pode ativá-la. Modo de upscaling. Se o seu PC for de médio a alto desempenho, eu colocaria na opção de qualidade e o seu jogo ainda vai ficar incrível, sem precisar se preocupar com bordas borradas ou coisas do tipo. Aqui o upscaling, eu recomendaria configurar um pouco mais para o lado da qualidade. Pelo que testei em muitos jogos, colocar no lado mais alto faz com que as bordas de alguns objetos, como árvores e prédios, fiquem mais nítidas e você não verá aquelas bordas borradas com muita frequência. Essas duas configurações estão desabilitadas porque ficam bloqueadas quando você está usando a tecnologia de upscaling e só são usadas quando você joga no modo nativo sem upscaling. Qualidade da textura. Essa configuração vai funcionar bem no alto se você tiver mais de 8 GB de VRAM no seu PC. Se você tiver menos, coloque no médio ou baixo. Ajuste essa configuração de acordo com a sua preferência ao ver as texturas no jogo. O filtro de textura não afeta muito o desempenho, então eu colocaria em alto, médio ou na configuração mais alta. Joguei no alto e consegui um FPS bem bom. Qualidade de malha. Eu recomendaria não colocar na configuração máxima, apenas deixe em alto ou médio, dependendo da sua preferência. Para ser sincero, eu não vi nenhuma diferença significativa entre as configurações média e alta, então eu deixo no médio. Não me importo de ganhar alguns FPS a mais com essa configuração. Para ser honesto, não vi diferença de qualidade entre o baixo e o alto. Coloquei no baixo porque, como disse, não me importo de ganhar alguns FPS extras. Qualidade do céu e das nuvens. Isso realmente não fez diferença entre as configurações média e mais alta. Não vi diferença de verdade, então eu colocaria no médio ou alto, porque o jogo por enquanto não está muito bem otimizado. Então, a qualidade da grama e da folhagem eu recomendo deixar na configuração alta ou média. Essa configuração realmente não faz diferença pelo que testei. Ok, próxima página. Balanço da grama e das árvores, isso realmente não afetou o desempenho. Eu deixaria ativado para que a grama e as árvores possam balançar com o vento. Simulação do vento eu colocaria no baixo porque, sinceramente, não sei qual era a diferença entre o alto e o baixo. Eu não vi diferença. Então eu deixaria no baixo porque não me importo de ganhar alguns FPS extras.
Qualidade da superfície, como eu disse, queremos maximizar o desempenho, então eu colocaria no baixo ou alto. Como você pode ver na prévia, isso realmente não faz diferença. Parece praticamente igual. Qualidade do sol, neve e água eu colocaria no alto ou médio. Essa configuração realmente não faz diferença. Eu colocaria no alto se o seu PC for de médio a alto desempenho. Efeitos de água. Deixe ativado, isso vai habilitar os efeitos de fluido na distância de renderização do jogo. Essa configuração afeta bastante o desempenho, então se você quiser maximizar o FPS, deixe no médio ou baixo. Se o seu PC realmente tiver dificuldades, deixe no alto. Ok, a qualidade das sombras. Como você pode ver, a diferença é bem significativa, então experimente para ver o que prefere. Isso traz um certo ganho de desempenho quando você coloca nas configurações baixas, mas eu joguei com a configuração alta e funcionou muito bem. Essa é a qualidade do obturador. Essa configuração realmente não faz diferença. Eu recomendaria colocar no baixo se você quiser mais FPS e no alto se o seu PC não tiver dificuldades com todas as configurações. Essa configuração, de novo, não notei muita diferença entre perto, médio e longe, então eu recomendaria deixar em médio ou baixo, desculpe, perto, porque a distância de renderização eu realmente não prestei muita atenção nas sombras durante as lutas, então coloque em perto ou médio. Qualidade da luz ambiente, isso realmente melhora o visual do jogo, então considere colocar no alto, mas se o seu PC tiver dificuldades, coloque no médio. E como você pode ver, essa qualidade carrega significativamente o uso do processador gráfico. Então, se o seu PC tiver dificuldades, coloque no baixo, mas lembre-se de que essa configuração vai afetar os visuais. Sombras de contato. Isso vai melhorar significativamente o desempenho, mas se o seu PC for de médio a alto desempenho, eu recomendaria deixar ativado. Oclusão de ambiente. Essa configuração melhorou significativamente o desempenho para mim quando eu a reduzi ou até mesmo desativei, pelo que testei. Então, por enquanto, vamos deixar desativado para maximizar o desempenho. Bloom, essa configuração não importa muito, eu só a coloquei no máximo porque deixa a luz mais bonita. O desfoque de movimento, mais uma vez, essa configuração não importa, é puramente uma questão de preferência. Praticamente todos esses efeitos aqui não importam muito, exceto esta configuração, a dispersão. Recomendo desativá-lo se o seu PC estiver apresentando problemas. E a névoa volumétrica. Se o seu PC tiver dificuldades, os efeitos volumétricos serão muito exigentes para o computador. Então, se o seu PC estiver com dificuldades, basta desligá-los ou, desculpe, estão muito baixos. E é basicamente isso. Se você gostou deste vídeo e achou útil, deixe um like, se inscreva e obrigado por assistir.